Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carine e hoje nós vamos comentar que nem tudo são flores no sequenciamento e que depois de nós termos feito todo o trabalho laboratorial bonitinho e de termos mandado nossas amostras para sequenciar, elas podem voltar com alguns erros que podem comprometer completamente nossa análise. Então, vamos lá? Vamos estudar hoje alguns erros no sequenciamento? Quando mandamos nossa amostra para o sequenciamento, nós recebemos de volta um arquivo em formato .abi do sequenciador. E esse arquivo vai conter alguns dados básicos sobre a análise realizada pelo equipamento e deve ser o primeiro passo para a análise dos problemas. Nele vai conter uma tabela com algumas informações muito importantes. Dentre elas, nós temos a razão média do sinal em relação ao ruído. É importante que esta razão esteja entre 100 e 750. Um outro ponto também que podemos avaliar é o ponto de início da leitura, que vai indicar a partir de qual scan realizado pelo equipamento o seu sequenciamento começará a interpretar o sinal e definir as bases. É interessante que este ponto de início de leitura esteja entre 600 e 800. Um outro ponto também que nós podemos avaliar é o ponto final da leitura das bases, que é a partir de qual scan realizado pelo equipamento o seu sequenciamento terminará a interpretação do sinal em que define as bases. É interessante que este ponto esteja entre 13.000 e 14.000. Aqui nós temos uma imagem um pouco borrada, até peço desculpas para vocês pela qualidade da imagem, mas nesta imagem nós vemos as anotações do arquivo e essas anotações elas vêm em formato similar, assim, no formato de uma tabela. E aqui nós temos destacados alguns pontos interessantes, como os pontos de início e os pontos de final de leitura, que aqui são 532 e 14.662. E também temos aqui a razão média do sinal do ruído, que vai de 79 para a citosina até 139 para a adenina. Então, é em um arquivo semelhante a esse que vem as anotações primárias, as informações mais preliminares sobre o nosso sequenciamento. E se as anotações estiverem ok, aí você pode abrir o arquivo e talvez você se depare com a presença de alguns artefatos e em alguns eletroferogramas. Esses artefatos eles podem aparecer como picos discrepantes, como nesta figura aqui, picos muito grandes em comparação aos demais picos, ou ele pode aparecer como picos mais largos e meio deformados, que podem interferir e impedir a visualização ou a leitura de outros picos. Observe aqui que este pico vermelho aqui, que ele é largo e alto, ele na leitura ele aparece como três timinas, aqui T, T, T. Só que aqui embaixo a gente vê que essas três timinas poderiam, na verdade, ser uma adenina, aqui um pico verde, uma citosina, nesse pico aqui mais escuro, ou uma outra adenina aqui neste pico verde. Então, esses picos discrepantes, eles realmente atrapalham muito a visualização e podem resultar em resultados falsos se a gente não tomar cuidado em analisá-los, em não acreditar só no resultado que aparece aqui em cima, em observar também a qualidade do nosso eletroferograma. E uma das causas para essas presenças de artefatos pode ser o excesso de nucleotídeos marcados não incorporados.
na molécula de DNA MOLD. E uma solução é melhorar o método de purificação da reação de sequenciamento para assim evitar essa presença de artefatos. Um outro ponto que também pode aparecer como erros de sequenciamento é a presença de picos sobrepostos. Nós temos aqui no nosso eletroferograma os picos bem dispostos em um bom tamanho, mas aqui nós temos esses picos pequenos que estão sobrepostos a esses picos maiores. E uma das causas disso pode ser a presença de múltiplos produtos da PCR. Como solução, a gente pode preparar o gel, cortar a banda do gel de agarose com cuidado para fazer a separação total do nosso produto da PCR, do nosso DNA. Essa sobreposição às vezes pode ocorrer devido ao excesso de DNA na amostra, que vai gerar aquela banda larga, aquela banda bem única. Então, talvez seja viável a gente deixar o gel correr por mais algum tempo, ou até mesmo diluir um pouco o DNA para facilitar a separação desse gel e depois para coletar apenas o nosso DNA de interesse, depois purificar e levar para a reação de sequenciamento, para que assim a gente não tenha esses produtos múltiplos de PCR, que não é o nosso interesse aqui, que pode atrapalhar a nossa visualização. Nós também temos que verificar se não foram adicionados mais de um produto devido à contaminação da amostra. Talvez essa sobreposição aqui seja derivado de algum DNA contaminante de uma outra bactéria, um outro produto, que pode também atrapalhar a visualização do seu resultado. Uma outra causa para esses picos sobrepostos pode ser a contaminação por dímeros de primers. Esses dímeros de primers, eles ocorrem devido à complementariedade entre os primers, e isso pode diminuir também a capacidade de detecção da técnica de PCR. Como solução nesse caso, a gente precisa otimizar a reação de PCR, alterando a temperatura de anelamento, assim, para evitar o anelamento dos primers neles mesmos, ou até mesmo a gente deve redesenhar esses primers. Ainda falando da presença de picos sobrepostos, uma outra possível causa pode ser os múltiplos sítios de ligação do primer. Ou seja, o primer está se anelando em diferentes locais em um gene, e isso pode estar formando diferentes sequências. Como soluções, a gente tem que verificar por BLAST ou por alinhamento quais que são os locais de ligação desses primers e procurar aqueles locais que são conservados. E aí a gente tem que redesenhar esses primers da maneira mais específica possível para evitar esses picos sobrepostos. Outra possível causa para a presença de picos sobrepostos é a presença de mais de um primer na reação. Nesse caso, esse primer pode estar sequenciando esse pequeno fragmento que está aparecendo aqui como uma sobreposição. Então, a gente vai precisar verificar se realmente existe ou não mais um primer nesta reação e também verificar se o nosso estoque ou o nosso mix de reação não está contaminado com primers. Neste caso esteja contaminado, a gente precisa preparar um novo mix de reação, um novo estoque, uma nova solução de trabalho. E uma última causa para a presença de picos sobrepostos pode ser que o primer estava contaminado com a contaminação N-1, ou seja, ele possui uma base a menos, o que torna menos específico. Uma solução é adquirir um primer de qualidade, adquirir um primer com um melhor processo de purificação, evitando assim primers incompletos que
sejam incompletos devido a uma falha na síntese. Um outro erro que pode aparecer nos eletroferogramas são os picos sobrepostos após homopolímeros, como os observados aqui na figura. Observem aqui que na imagem nós temos um homopolímero de timina e posteriormente a ele nós temos a presença desse pico sobreposto, logo depois deste homopolímero. Uma provável causa é de que haja uma falha da enzima, da DNA polimerase, o que é um evento frequente, que pode ocorrer com uma certa frequência após a DNA polimerase inserir uma série de nucleotídeos iguais. O resultado pode até proporcionar sequenciamentos com resultados diferentes, com mais ou menos repetições de nucleotídeos. Por isso, é sempre bom sequenciar mais de uma vez e sequenciar também a fita complementar. Então, a solução é essa. Sequencia de uma vez, sequencia a fita complementar e compara os resultados das diferentes sequências com as sobreposições e descobre assim qual que é o nucleotídeo que está aqui sobreposto. Um outro erro também pode ser que a sua sequência seja bem menor do que aquela esperada. Você desenha o seu primer para um gene de tantos pares de base, mas no sequenciamento a sequência aparece apenas com um terço desse tamanho, por exemplo. Uma provável causa é que a relação entre o primer e a fita molde esteja incorreta e que isso esteja causando um gasto prematuro dos reagentes. Neste caso, nós precisamos calcular novamente e alterar as concentrações na hora de fazer a PCR. Por isso, é importantíssimo pipetar direito, verificar se todo o líquido saiu da ponteira, mas, antes de mais nada, é importantíssimo conferir os cálculos de concentração, para que você não tenha que fazer uma nova PCR e gastar ainda mais recursos com a reação de PCR e com a reação de sequenciamento. Uma outra causa também para que a sua sequência seja menor do que a esperada é que o seu gene, a região que você está pretendendo sequenciar, ela tenha um elevado teor de citosina e de guanina. Ou seja, talvez esse gene seja uma região um pouco recalcitrante. E isso faz com que a DNA polimerase tenha dificuldade de replicar essa região. Nesse caso, uma solução é adicionar 1 microlitro de DMSO, que é um solvente comumente utilizado no laboratório, mas é indicado que a gente só adicione esse solvente em genes com regiões reconhecidas com alto teor de guanina e citosina. Uma outra provável causa para que a nossa sequência seja bem menor do que a esperada é que tenha ocorrido o corte do DNA por enzimas de restrição, por nucleases, por exemplo. Essas enzimas elas podem atuar ao se linearizar o plasmídio. Agora eu quero que vocês pensem naquelas técnicas de replicação que utilizam bibliotecas de DNA. As bactérias vão produzir uma série de enzimas e ao tentar purificar o vetor com uma sequência de interesse, nós podemos estar expondo o nosso DNA às enzimas de restrição que vão degradá-los em fragmentos menores. Por isso, antes de mandar a amostra de sequenciamento, antes de mandar a nossa amostra para o sequenciamento, é muito importante que a gente verifique o tamanho dela. E uma forma de verificar o tamanho de uma amostra é por gel de agarose.
a gente também pode verificar a quantidade de DNA da amostra por nanodrop, mas aqui no caso em que o nosso problema é que a nossa sequência é menor do que a esperada, esse problema seria evitado se a gente fizesse uma leitura em gel de agarose. E um outro problema também que pode aparecer é o sinal fraco. Esse sinal fraco são esses picos bem pequenos, quase sem forma, e ele pode ser causado pela quantidade insuficiente de DNA na amostra. E então, nesses casos, o que a gente tem que fazer é aumentar a quantidade de DNA na amostra. Verificar, utilizando o nanodrop, qual que é a concentração e, se estiver muito pouco, tentar extrair mais e aumentar essa quantidade. Um outro ponto é a presença de inibidores, que podem atrapalhar a reação de amplificação. Nesse caso, nós precisamos melhorar o processo de purificação do DNA ou tentar trabalhar com diferentes concentrações, com diferentes diluições. Um outro motivo também para o sinal fraco é a quantidade insuficiente de primer. Então, nós temos que adicionar mais primers na reação. Vocês devem estar reparando aqui o quanto que a quantidade e a qualidade do primer é importante para a qualidade do sequenciamento, não é mesmo? E a pureza da reação também é importantíssima. Agora a gente vai falar sobre um outro erro que é chamado de falha do sequenciamento. Talvez esse erro seja o pior de todos. Ele significa que o seu sequenciamento deu completamente errado. Você vai receber um eletroferograma mais ou menos assim, com esses picos embaralhados, completamente sobrepostos, com sinais fracos, sem leitura nenhuma. E essa falha no sequenciamento pode ter diversas causas. Uma possível causa é o anelamento ineficiente do primer. Nesse caso, a gente vai precisar verificar os polimorfismos, pois talvez a gente tenha desenhado o primer em uma região polimórfica e ele não encontrou complementariedade na nossa fita mold. E nós podemos também verificar se existe uma sequência complementar para o nosso primer. Talvez a gente tenha desenhado o nosso primer completamente errado e não tenha sequência complementar. E também a gente pode verificar se nós não estamos utilizando a temperatura de anelamento muito baixa e o nosso primer ele não está se anelando à fita mold e por isso deu falha no sequenciamento. Uma outra causa também pode ser que o nosso DNA esteja completamente degradado. Então, talvez a gente não tenha extraído o nosso DNA da forma adequada, ou talvez a gente tenha armazenado o nosso DNA de forma incorreta, mas acontece que o nosso DNA estragou e por isso deu falha no sequenciamento. Então, nesse caso, a gente vai ter que extrair novamente o DNA, fazer toda a reação novamente, preparando um novo DNA mold. Uma outra causa para uma possível falha no sequenciamento pode ser devido ao excesso de descongelamento e congelamento dos reagentes ou do DNA mold, provocando assim a degradação. Então, a gente precisa atualizar todas as nossas soluções, preparando novas soluções de trabalho. Vocês lembram lá de química analítica sobre a importância de manter uma solução de estoque e uma solução de trabalho? Pois bem, aqui também é muito importante nesta situação. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Agora vocês já estudaram os métodos de sequenciamento e já sabem observar os possíveis erros que podem vir a aparecer em um sequenciamento.
Eu creio que vocês já estejam preparados para analisar os eletroferogramas, e nós faremos isso nas próximas aulas. Lembrando, qualquer dúvida me comuniquem, bons estudos e até mais!